Nos próximos dias, teremos uma das eleições mais acirradas da história política recente, a eleição presidencial nos Estados Unidos, que definirá quem será o mandatário da nação mais poderosa do mundo pelos próximos 4 anos. Também poderá definir os rumos da geopolítica nas próximas décadas, já que o Tio Sam é hoje a grande potência militar, econômica, política e tecnológica do mundo, sendo o grande império da era contemporânea. Mas vendo toda essa influência do país pelo mundo, uma pergunta nos vem à cabeça: como os Estados Unidos se tornou a grande potência mundial e o principal? Poderá algum dia perder essa posição para outro país? Essas perguntas serão respondidas ao longo do vídeo de hoje. Antes do vídeo começar, quero pedir por favor para você já ir deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda demais no crescimento e evolução do canal. Aliás, se você puder também, pode se tornar um membro do canal, ajudando na produção de mais vídeos desse tipo. Sem mais delongas, sem mais conversa, bora pro vídeo. Para entender os Estados Unidos de hoje, temos que voltar bastante no tempo. A origem do Tio Sam vem das antigas 13 colônias, um grupo de possessões do Império Britânico que abrangiam o que hoje é o leste dos Estados Unidos. E ao contrário do que a maioria pode pensar, esses territórios não eram nem de longe os mais ricos e estratégicos da Grã-Bretanha. O território não era fértil bastante para ter uma grande produção agrícola e a exploração de metais preciosos era baixa. Isso fazia as 13 colônias não possuírem tanto investimento e infraestrutura, muito ao contrário das colônias ibéricas na América do Sul, Central e Caribe, que apesar de serem colônias de exploração, eram bem mais desenvolvidas que o norte, devido à exploração agrícola e metais preciosos. Só para se ter uma ideia, a primeira universidade da América Espanhola foi a Universidade de Santo Domingo, fundada em 1538 na atual República Dominicana. Já nas 13 colônias, a primeira foi a Universidade de Harvard, fundada em 1636. Ou seja, aquela velha conversa de que se os Estados Unidos de hoje são um país de primeiro mundo, foi porque eles foram uma colônia de povoamento e a América Latina é pobre e instável porque foram uma colônia de exploração, é uma total balela. Já que comparável às colônias da América Latina, as 13 colônias britânicas eram bem mais pobres. Mesmo assim, o território era bem mais fértil que a velha Grã-Bretanha. Por isso, muitos ingleses imigraram a partir do século XVII, atraídos pela promessa de uma vida melhor e fugindo da perseguição religiosa na Europa. Em 1763, a coroa britânica começou a aumentar os impostos de forma absurda, já que o país estava economicamente quebrado depois da Guerra dos 7 Anos. Os americanos até protestaram e pediram por uma melhor representação continental no parlamento britânico. No entanto, os pedidos foram negados e os protestos foram violentamente reprimidos. Somada a outras questões políticas, econômicas e sociais, em 4 de julho de 1776 é declarada a independência dos Estados Unidos da América, mas ela só foi reconhecida em 1783, após uma violenta guerra de libertação contra a Grã-Bretanha. Os Estados Unidos foi o primeiro país do continente americano a se tornar independente, mas após isso, o novo governo teria que encontrar alguma forma de se desenvolver, o que implicaria na necessidade de mais territórios para uma maior exploração de recursos. A partir do começo do século XIX, o país, que era praticamente uma faixa de terra no leste da América do Norte, foi se expandindo para o oeste, seja comprando territórios de potências europeias, seja roubando territórios de países vizinhos ou adentrando áreas inexploradas, praticamente habitadas por populações indígenas. O aumento do território estadunidense ajudou não só no crescimento de matérias-primas, mas no aumento do fluxo de imigrantes que ajudaram a povoar o interior. Essa foi a chamada Marcha para o Oeste. Na primeira metade do século XIX, o governo americano declarava que não tinha interesse de se envolver em conflitos e nem questões internacionais, mas isso era apenas na teoria, já que na prática, os Yankees já tinham um certo poder e influência pelo continente, tanto que apoiaram o processo de independência da América Latina e foram os primeiros países a reconhecer a emancipação desses países através da doutrina Monroe, que tinha como lema América para os americanos. Essa doutrina alegava que a América deveria estar livre de toda e qualquer influência europeia e caminhar com as próprias pernas, mas na prática, ela era uma jogada política para aumentar a influência econômica e política dos Estados Unidos, que ampliaria sua área comercial e impulsionaria a industrialização. No entanto, esse crescimento era desigual,
já que o norte era o principal alvo de investimentos e imigração, com os senhores de terra conseguindo mais poder político no Congresso. Já no sul, a economia girava em torno da agricultura e escravidão, essa última que era bem mal vista pela população do norte, já que era um obstáculo no processo de industrialização de todo o país. Em 1861, Abraham Lincoln é eleito presidente, e em seu mandato, a escravidão foi abolida. Somado a outras questões, naquele ano é fundado os Estados Confederados da América, conformado pela maioria dos estados do sul, que rapidamente entraram em conflito com o norte, começando assim a Guerra Civil Americana. A guerra foi devastadora para o país, já que destruiu os principais centros urbanos e resultou na morte de cerca de 1 milhão de pessoas, uma fração considerável da época. No entanto, a Guerra Civil Americana também fortaleceu o sentimento de patriotismo, principalmente no norte. O sentimento de unidade nacional tomou conta dos americanos e se colidiu com outro desejo em comum, o de se expandir cada vez mais. Com a destruição causada, o governo passou a reforçar a industrialização e a imigração nos anos 1870 e 1880. Mas não apenas isso, os negócios também começaram a aflorar pelo país, e a pouca intervenção do governo ajudou no crescimento econômico, já que o governo não colocava muitos impostos, doava terrenos, realizava empréstimos e dava liberdade de todo e qualquer cidadão americano ou estrangeiro de empreender. Muitos foram os que enriqueceram e, consequentemente, fortaleceram a mão de obra e produtividade, nascendo assim o conceito do sonho americano. E ao contrário do que a maioria pensa, a característica empreendedora dos Estados Unidos não se deve ao calvinismo, uma corrente cristã protestante que valoriza a riqueza e prosperidade, ou pelo menos não só ela. Na verdade, a ação de não intervenção do governo na economia e na vida dos empresários foi um fator determinante. Somado ao patriotismo gerado pelo sentimento de superação da Guerra Civil, os cidadãos tiveram cada vez mais incentivos para se tornarem ricos e prósperos. Porém, somar isso somente à filosofia do calvinismo é uma coisa bem simplista, já que países como Botsuana e Quênia, que também possuem uma população protestante e são de colonização inglesa, não possuem grande prosperidade. No final do século XIX, os Estados Unidos já era praticamente a grande potência dominante, com influência política e econômica pelo continente. Na mesma época, os americanos começaram sua expansão para além do continente, invadindo e anexando o Havaí em 1895 e as Filipinas em 1902. Mesmo assim, o status do país ainda era de potência regional, status esse que viria a mudar após um certo acontecimento, iniciado em 1914. Em 28 de junho de 1914, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, é morto em Sarajevo, na Bósnia. Esse evento deu início ao primeiro conflito em escala global, a Primeira Guerra Mundial, que envolveu as principais potências como Reino Unido, Alemanha, França e Rússia. No entanto, os Estados Unidos não se envolveram na guerra de início e, obedecendo à doutrina Monroe, apenas se envolveram com a venda de armamentos e mantimentos para a Entente em 1914. O Tio Sam só entrou na guerra em 1917, pertinho do final, e ajudando na vitória. Após o fim do conflito, a Europa ficou devastada, e apesar da vitória da Entente, os países tiveram que focar em suas reconstruções. Os Estados Unidos, ao contrário, não sofreram nenhum ataque em seu território, por isso não tiveram grandes problemas econômicos nos primeiros anos e se firmaram como uma das grandes potências mundiais. Além disso, o Tio Sam enriqueceu absurdamente com a indústria bélica durante a guerra e emprestando dinheiro para os países europeus. Os anos 20 foram uma época de grande prosperidade econômica para os Estados Unidos, que já se firmavam como a grande potência global. No entanto, essa prosperidade teve um abalo em 1929 com a queda da Bolsa de Nova York e o início da Grande Depressão. Nesse período, os Estados Unidos e boa parte do mundo capitalista sofreu com essa crise econômica, mas ainda assim, o país não teve o posto de superpotência tão ameaçado e conseguiu se reerguer poucos anos depois. Em 1939, a Alemanha Nacional Socialista invade a Polônia, após vários avisos do Reino Unido e da França para não fazê-lo, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. Novamente, os Estados Unidos não se envolveram de primeira, obedecendo à política de isolacionismo internacional, mas essa postura foi quebrada após os ataques japoneses a Pearl Harbor, que fizeram o país entrar oficialmente em 1941. Nesse conflito, novamente os Estados Unidos tiveram um grande desempenho ao liderar o dia D e reconquistar a Europa continental, mas o grande avanço foi o desenvolvimento nuclear. Com os ataques de Hiroshima e Nagasaki em 1945, os primeiros ataques nucleares da história e que forçaram a rendição japonesa.
As bombas não foram apenas armas de guerra, mas armas políticas, já que os Estados Unidos queriam mostrar ao resto do mundo que eram a única nação a possuir essa tecnologia e que qualquer país que batesse de frente com o Tio Sam poderia sofrer ataques do tipo. Essa mensagem foi dada principalmente para a União Soviética, que também havia conseguido grande poder e influência global. Após o fim da Segunda Guerra, a nova ordem era a supremacia dos dois países e os dois sistemas, os Estados Unidos com seu modelo capitalista e a União Soviética com o modelo socialista. As duas superpotências passaram a disputar a influência no mundo, iniciando um dos momentos mais tensos da história, a Guerra Fria. Com a dominância das duas superpotências, novos blocos são criados. Os Estados Unidos ajudam a fundar a OTAN, unindo países como França, Reino Unido, Canadá, entre outros, enquanto a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, que unia países como Polônia, Iugoslávia e Romênia. Entre 1947 e 1991, os dois países disputaram a influência política, econômica, tecnológica e até cultural e esportiva pelo globo, mas sem nunca se atacarem diretamente, sendo por isso esse período chamado de Guerra Fria. Outro motivo para não haver um ataque é que na década de 50, a União Soviética também desenvolveu um sistema nuclear, gerando grande medo nos Estados Unidos de um ataque surpresa, medo esse que os soviéticos também possuíam. Apesar disso, os dois países se enfrentaram indiretamente em conflitos como na Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a Guerra do Afeganistão, além de financiarem revoluções, golpes de estados e governos que fossem favoráveis aos seus respectivos interesses. Outro grande marco desse período foi a corrida espacial, onde a União Soviética saiu na frente enviando os primeiros animais e o primeiro homem a entrar em órbita. Mas anos depois, os americanos enviaram o primeiro homem à Lua, vencendo essa fase do conflito. A corrida espacial também ajudou no desenvolvimento de tecnologias que utilizamos até hoje, como a internet, por exemplo. Na década de 70, os Estados Unidos foi firmando cada vez mais seu domínio frente à União Soviética. Mesmo com a derrota na Guerra do Afeganistão e uma crise política após a renúncia de Richard Nixon, os americanos conseguiram garantir a sua influência e a partir da crise da União Soviética nos anos 80, causada pelo desgaste na Guerra do Afeganistão e os movimentos anticomunistas que surgiram em países aliados. A partir de 1989, os regimes socialistas do leste europeu começaram a cair, enfraquecendo ainda mais a influência do leste. Em 1991, a União Soviética é extinta e se divide em vários países, sendo o principal deles a Rússia. Sendo assim, os Estados Unidos da América se firmaram como a grande superpotência global, com influência política, econômica e bélica pelo mundo, e sem um grande rival para bater de frente. No entanto, mesmo com o fim do bloco socialista, um certo gigante adormecido começou a despertar, e a partir do século XXI começou a expandir seu poder. Como única superpotência, os Estados Unidos começou sua dominância em vários âmbitos, primeiramente na diplomacia, se envolvendo em tratados de paz e acordos internacionais como nos tratados de Oslo. O poder econômico também foi fundamental, já que os Estados Unidos financiam o Banco Mundial, que concede empréstimos a países em desenvolvimento e o custeamento de boa parte da economia da ONU. As intervenções internacionais no Afeganistão, Iraque e a guerra ao terror também fomentaram a supremacia norte-americana por muitos anos de forma inabalável. Nem mesmo a crise mundial de 2008 e o medo causado pelos ataques do 11 de setembro abalaram a moral do poderio norte-americano. No entanto, como já dito, os frutos da União Soviética também foram deixados, e isso se representa no despertar de um grande gigante adormecido, a China. A República Popular da China tem se destacado nos últimos anos pelo poder bélico e econômico, investindo em países por todo o mundo e dominando mercados que antes eram unicamente dos Estados Unidos. Países produtores de petróleo como no Oriente Médio e de produção agrícola como na América Latina e África também têm demonstrado cada vez mais interesse em negociar com a China, esfriando um pouco as relações com o Tio Sam. A China também mantém fortes laços com a Rússia e Irã, inimigos dos Estados Unidos e que têm disputado a influência sobre os outros países. A maioria dos conflitos que estão ocorrendo no mundo, como na guerra da Ucrânia, a guerra civil da Síria, a guerra entre Israel e Hamas e pequenos conflitos na África, possuem em maior ou menor medida envolvimento chinês ou americano. Antigos conflitos, como na Coreia, a possível invasão chinesa em Taiwan e a retirada de americanos do Afeganistão, também são indícios da queda de influência norte-americana.
A crise econômica e política nos Estados Unidos da América fazem alguns analistas pensarem e preverem que a China poderá tomar a posição de superpotência global, ou ainda ficar numa posição semelhante à antiga União Soviética, o que se configuraria numa nova Guerra Fria. Os capítulos dessa história e como andará a geopolítica nos próximos anos também é algo que a história ainda escreverá, mas não nos custa nada imaginar. Você acredita que a posição de superpotência dos Estados Unidos está ameaçada? Acha que a China poderá ser o novo império mundial? O que você espera nos próximos anos dessa intensa disputa? Inclua sua opinião nos comentários. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, peço por favor que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau.